pessoal, então dando continuidade à nossa programação agora à tarde. Queria também agradecer a presença de todos e todas. Meu nome é Cristiane Lima, estou aqui como coordenadora geral da programação do 4º Fórum de Cultura, como coordenadora de Culturas Populares e Relações Comunitárias da PROEX. Vamos passar então à segunda atividade agora da nossa tarde, a mesa redonda, reconhecendo os saberes e fazeres da tradição popular e comunitária. Em nome da PROEX e da Coordenação de Culturas Populares e Relações Comunitárias da UFSB, damos as boas-vindas a todos os presentes aqui no nosso 7º Congresso de Extensão e nosso 4º Fórum de Cultura. O objetivo é reconhecer e valorizar os saberes e fazeres de comunidades tradicionais e populares no território de abrangência da UFSB e também divulgar entre nós, entre nossa comunidade, a resolução de número 4 de 2025, que dispõe sobre o reconhecimento e a concessão de título por notório saber. Um dispositivo recente da nossa universidade, que ainda não titulou seus mestres e mestras, pela primeira vez. Então a gente entende que é um momento mais do que oportuno de trazer esse debate aqui em diálogo com os mestres e mestras. Então, nesse momento, damos início à mesa redonda, que tem como tema principal reconhecendo os saberes e fazeres da tradição popular e comunitária. Com muita honra, quero convidar para compor a mesa a palestrante Nádia Acauã Tupinambá, Nádia é filha, mãe, avó, liderança indígena da aldeia Tucum, território indígena Tupinambá de Olivença, graduada pela Universidade Estadual da Bahia, UNEB, arte educadora indígena e popular, artesã, formadora de educadores indígenas da Bahia, do programa Saberes Indígenas nas Escolas e na Formação Continuada. É membro do Conselho da Universidade dos Povos, membro do Fórum Estadual de Educação Escolar Indígena, escritora, diretora audiovisual, produtora cultural, mestra da tradição oral e membro da Comissão de Mestre e Mestra Griot da Tradição Oral, reconhecida como Mestra de Saberes através do Prêmio de Preservação dos Bens Culturais Populares Identitários da Bahia, Emília Biancati, de 2020. É parteira, cuidadora e guardiã das sementes nativas e dos saberes ancestrais e imateriais. Por gentileza, mais uma salva de palmas. Mestra Nádia Acauã Tupinambá. Queria convidar à mesa também a nossa segunda palestrante, Mãe Bernadette de Oxóssi, e a Lorixá do Ilhaxé de Ilhéuá, terreiro de Nação Queto, situado em Ilhéus. Oriunda dos movimentos populares por moradia, é assentada da reforma agrária e uma das fundadoras do assentamento Dom Helder Câmara, no distrito de Banco do Pedro. Mãe Bernadette é militante da Teia dos Povos e coordenadora do MNU Ilhéus, além de fundadora do Coletivo de Mulheres Sementes de Marielle. É graduada em Letras pela UNEB, Pronera, com pós-graduação em Educação do Campo e Agroecologia, na USP, também Pronera, pós-graduanda em Educação Popular em Saúde, pela Escola do Governo Federal Frio Cruz. Mais uma salva de palmas, né? E para mediar essa conversa agora à tarde, queria convidar também a compor a mesa o servidor Paulo Magalhães, jornalista. Por favor, uma salva de palmas. Paulo Magalhães é jornalista e cientista social, mestre em Ciências Sociais, doutor em Cultura e Sociedade pela UFBA. Trabalha na seção de Comunicação e Culturas Populares da PROEX. É contramestre de Capoeira Angola, coordena o coletivo Ginga de Angola em Ilhéus, que daqui a pouquinho vai fazer uma roda de capoeira aqui fora. É diretor do Conselho Gestor da Salvaguarda da Capoeira na Bahia e membro do Conselho Municipal de Cultura de Ilhéus. Autor dos livros Jogo de Discursos, A Disputa por Hegemonia na Tradição da Capoeira Angola Baiana, de 2012, Capoeira da Bahia, Histórias, Territórios e Trajetórias, de 2021, e Tudo que a Boca Come, Capoeira, Modernidade e Cosmovisão Afro-Indígena, de 2024. Então é isso, passo a palavra para a Nádia, para a Mãe Bernadette e Paulo. Agradeço a todos pela presença. Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse espaço do Fórum de Cultura, do Congresso de Extensão do UFSB, e estar aqui com duas mulheres tão potentes e poderosas, né?
uma representante dos povos originários que habitam aqui milenarmente esse território e outra representante dos povos africanos que vieram de outro continente e ajudaram a construir essa nação que chamamos Brasil, com todas as suas contradições, né? Então a gente tem aqui duas guerreiras, né, herdeiras de tradições ancestrais e também referências ali de saberes tradicionais da luta popular, da organização dos povos, né? E são saberes que não se constroem, não se aprendem na escola, na universidade, num determinado período de tempo, espaço, mas se aprendem no cotidiano, no fazer, na sua vivência, né? Então eu gostaria que elas começassem fazendo uma apresentação estendida, né? Falando quem são, de onde vêm, como se deu o seu processo de entrada na política, na cultura, seu aprendizado, que essa própria vivência é já vamos dizer, uma síntese do processo de transmissão desses saberes e da organização das comunidades. Então a gente não combinou nada, né? Não combinou a ordem, mas eu estou agora pensando em começar pelos povos originários para depois chegar nos povos africanos, né? Tá na ordem, né? No contexto aqui de ocupação do nosso território. Então, por gentileza, Nádia Cauã. O ar-condicionado não deixou o negócio. O ar do carro, né? Necaruca, o Paiandê, quero iniciar essa fala primeiro agradecendo o convite, a articulação que o Paulo fez. A gente tem se encontrado em vários eventos dos povos originários, jogos indígenas, etc., que está sempre presente, e ele fez esse convite. Então, quero agradecer essa confiança, também essa casa que, né, já há muito tempo já fazemos uma participação, principalmente com os trabalhos dos alunos. Os alunos vivem batendo na porta da gente para fazer trabalho de pesquisa e de entrevistas. E também agradecer a toda a organização, como foi falado aqui, né? Todas as mãos que puseram sua força, seu amor e também toda a intenção para que tudo isso saia de acordo com o que vocês programaram. A professora Valerie, que eu conheço há mais de 20 anos, ela que está organizando junto com as mulheres da Tucum, o grupo Cuiangue, e ela tem dado essa força e tem trazido essas mulheres também para essas discussões, para estar junto no movimento, posso dizer assim, no caminho das vendas, como é que fala o nome? Tem um nome ali, esse empresário, é um outro nome que eu queria falar. Dentro desse lado da construção mesmo do autogestar, as mulheres se empoderar, né? Começar a fazer algo que não precisa sair da comunidade. Então, Valeria é essa pessoa que está fazendo essa ponte, e eu quero agradecer em nome da nossa amizade também, né? Portanto, mas principalmente quero agradecer aos meus ancestrais, às mulheres que me antecedem, às mulheres que nessa caminhada que eu estou agora é onde eu me referencio, é onde eu honro a cada dia por existir. Porque a gente não resiste só porque é indígena, a gente resiste porque tem raiz. E eu quero agradecer essas raízes ao Grande Espírito por essa força espiritual que essas mulheres carregaram, e a minha mãe, minha mestra, que se hoje eu sou uma mestra porque eu tive uma mestra na minha vida. Saudar a Grande Lua, que inicia nossos rituais. Jaci, Ayambe, Jaci, vai pé, moi dia, betava, tupã, curti, Isapeia, betava, Jaci, Ayambe, Jaci, vai pé, moi dia, betava, Isapeia betava, tupã, oti, Isapeia betava, Ixé a sorte
fechado. Oh, minha Jurema, e agora vou trabalhar. Oh, minha Jurema, eu tô com meu corpo fechado. oh, minha Jurema, E agora vou trabalhar. Oh, minha Jurema. Mais uma vez, boa tarde. É muita força da Jurema. Para estar de pé tem que ter Jurema mesmo, tem que ter todos esses encantados que nos acompanham e que está aqui saudando a cada um de vocês. E falar da importância desse tema, reconhecendo saberes. O ano passado eu recebi um prêmio. É um prêmio, né? Uma placa, isso, uma placa. Uma placa em homenagem, né? Sei lá, acho que é reconhecimento do trabalho que a gente faz. Mas, às vezes, e lá mesmo eu fiz esse questionamento, o reconhecimento, muitas vezes, ele vem de uma forma bem tardia, né? Digamos assim. A gente está anos fazendo trabalhos para as universidades, não só essa, falando de um modo geral, né? O FMG, a USP, São Carlos, todos esses lugares a gente vai fazer curso de extensão. Inclusive no dia de 19 a 20, não, de 15 a 19 de dezembro eu vou estar fazendo curso de extensão na UFBA. Acho que é o terceiro que eu faço lá e vou estar nessa formação. Era para ser em novembro, depois era outubro, depois novembro, e daí dezembro, por conta dessa agenda que a gente tem. Esse ano eu estou me sentindo muito agraciada por todas essas agendas que estão acontecendo. Começou o ano passado em agosto, a gente foi agraciado por um filme que a gente está rodando, filmando, aliás, terminou de filmar, mas esse filme esse ritual que a gente canta, o tema dele, uma das canções é esse, Ama, Taba Ama, quer dizer, levanta essa aldeia, levanta. A gente vem trazendo uma série de informações de onde somos, onde estamos, quem somos, o que fazemos, etc. E o Paulo falou, se apresentem, né? Mas já falaram um pouquinho de mim ali, já falaram quem é Nádia Cauã. Mas eu sou essa ativista, eu sou mulher medicina, eu trabalho com a manipulação das regras, eu cuido de mulheres, eu faço rituais, eu conduzo cerimônias. Então, não é um trabalho muito fácil, mas ao mesmo tempo, por ser educadora, e aí é meu primeiro ofício, ser educadora, eu sou educadora desde 94, iniciei em 93, e mãe Bernadette é minha companheira dessa luta da educação, porque a gente militou junto no Caporec, coletivo de alfabetizadores populares da região Cacaueira, que chega aqui, assim, nada mais nada menos, com a presença de Paulo Freire. Então, nós somos as bem-aventuradas que tivemos a honra de conhecer esse homem que inspirou o Caporec, ao qual a gente fez parte. A gente ainda é Caporec, mas a gente não tem mais tempo de estar nessas agendas do Caporec, porque o Caporec também é isso, ele segue os caminhos, né? No início eram 9 municípios, incluindo Itabuna, Ilhéus e Coraci, mais outros, Tacaré também, mas a gente fez do nosso trabalho, do nosso ofício, as formações, que eu posso dizer assim, mais consideradas na nossa história, enquanto educadora. E foi aí que a gente também organiza os povos originários da educação. A gente começou lá em 96, mais ou menos, e essa educação vem criando corpo, porque o Estado não reconhece uma escola se ela não tem a escola. Não reconhece a educação naquele lugar se não existe um espaço concreto. E eu tenho orgulho de dizer que eu dei aula em cima de um bolo de piaçava, na beira do rio, debaixo do coqueiro, debaixo da ponte do Apuípe, onde tem uma casa que está quase caindo, naquele lugar. Tenho orgulho de ter feito essa caminhada sem esse espaço concreto, que é bonito, necessário, mas não para a gente. Porque a educação é um ofício que está aqui. Ser educador não é só um canudo,
Eu sempre digo que o magistério que eu fiz é muito melhor do que a pedagogia de hoje. Eu não troco por nada que eu fiz antes, por essa pedagogia que está por aí. E sem desmerecer. Porque eu sei a qualidade que tinha naquele momento e sei como é hoje, porque eu sou formadora e sei o nível dos professores. E as perguntas que eles estão fazendo a nível de não conhecimento sobre nós, povos e comunidades tradicionais. Que educação é essa que nos exclui? Que educação é essa que não faz as pessoas refletirem? Eu tenho alunos que hoje são engenheiros, que são cirurgião dentista, que são policiais também, tem bombeiros no meio, mas são alunos que têm uma qualidade de conhecimento porque eles vivenciaram algo que nenhuma escola fez. Naquela época, década de final de 80 para início de 90. Eu retardadamente entrei na universidade. Por que retardado? Porque eu resolvi conhecer um pouco toda essa história, caminhar com essa educação diferenciada. Fui formadora de educação do campo, com o Caporec, andei nessa Bahia toda com o projeto CBA, fazendo formação de formadores, onde as pessoas se reconheciam ou não como indígena, mas também onde as pessoas excluíam. Eu chegava em lugares e eu cheguei a ouvir assim: e que ponto que a gente chegou na nossa educação de uma indígena vir dar formação para a gente? Isso na década de 90. Mas, como quem tem vergonha não mete vergonha, eu deixo a opção, você não é obrigado a assistir uma aula comigo, você tem a opção de sair. Mas aqui ninguém está ensinando, a gente está trocando conhecimentos. E o reconhecimento do saber é isso. É reconhecer as pessoas que realmente têm um saber. E não é um saber que se aprende na escola, é um saber que vem da vivência, da convivência, que vem do berço, vamos dizer assim. Não se aprende, embora está na internet, mas não se aprende o curso de xamã, de curandeiro na internet. Não se aprende a fazer uma cerimônia com a ayahuasca, com o rapé, com a jurema, uma cerimônia do sagrado feminino, algo muito sensível, pela internet. Então, as medicinas, de um modo geral, estão banalizadas. E a gente, enquanto mestra, que está conduzindo cerimônias, tem que ter o cuidado de falar, de orientar. Ser orientador espiritual passou pela educação, mas chega no nível das pessoas também, elas querem saber, se aprofundar para reproduzir. Eu acho que também não é esse o caminho. O caminho é você conviver o tempo que você precisa. Conviveu, aprendeu. Vocês estão fuxicando de mim, não, né? Um educador tem que quebrar o gelo de vez em quando. Aí a gente está vivenciando um momento como esse. Por exemplo, recentemente nós tivemos uma agenda, nós estamos super cansados, nós tivemos uma agenda de final de agosto, tivemos a formação política que nós mesmos organizamos. Você teve lá, não foi não? A formação política para a juventude e para professores. Fizemos em seguida os Jogos Indígenas, e aí os Jogos Indígenas veio um encontro de mulheres, eu fiz uma imersão com mulheres de 13 dias. Depois dessa imersão, em seguida já fizemos um seminário de jovens e anciões, e aí dentro do seminário teve a mostra cultural da escola, qual a gente também organiza, tudo uma coisa atrás da outra. E aí culmina com a caminhada, né, para a peregrinação de Pinambá dia 28. E aí, em seguida, a gente tem outras agendas. E até hoje, eu estava numa agenda. Ontem foi meu aniversário e eu estava numa agenda. Hoje, eu ainda não consegui usufruir de ontem, já estava em outra agenda e já estou aqui. Então, o saber leva a gente a vários lugares do mundo. E não é porque você sabe, ninguém sabe tudo. Mas a gente tem uma forma de partilhar o saber que você consegue se ver, você consegue compreender em que momento você pode fazer o cuidado, em que momento você pode fazer do seu sagrado o seu momento, né? Então, a orientação espiritual que a gente faz é primeiro para respeitar tudo que fazemos. Acorda, bichinha? Acorda, bichinha? Tudo que fazemos tem a ver com o sagrado. O lugar que a gente habita, tudo que vive, tudo que se move é sagrado. Mas também a nossa oralidade é sagrada. O que não está escrito, por isso a gente vai nos lugares. Porque a oralidade é algo nosso. Não está escrito em lugar nenhum. Até hoje o que escreveram, os cronistas que falaram sobre nós,
Falaram do ponto de vista deles e ainda erraram um monte de coisa, trocaram nomes, as pessoas ficam confusas. Você fala Tupi-Guarani? Ou eu falo Tupi, ou eu falo Guarani. O Guarani é uma língua do tronco Tupi. Então, muitas coisas foram se reproduzindo a partir do que as pessoas iam ouvindo e fazendo telefone sem fio. O que compreendia, falando, ia ficando. Então, muitas coisas hoje a gente tem que desmistificar, tem que explicar, para as pessoas não poderem falar de coisas que não é verdade. A gente tem uma qualidade sobre nós, nesses livros didáticos, que até hoje a gente não sai do passado. E qual é o momento que a educação, a escola em si, as universidades, vai tratar da lei que para a gente é importante? A Lei 11.645. Que momento? Esse é o momento. Esse congresso, é um congresso, né? Esse congresso é um momento. Porque está trazendo os povos comunidades tradicionais. E isso é trabalhar a Lei 11.645. Não ter material didático é uma coisa. Mas estar com as pessoas, para que eu preciso de um livro se eu posso falar com alguém da universidade aqui, que pode me explicar? Me fala como é essa universidade. Ele já falou, que está em Campo Novo, foi falando. Então eu não preciso de nada escrito sobre isso, porque eu tenho quem me fale. A mesma coisa somos nós. Para quem vai ler sobre nós, se eu posso te falar quem sou eu? A gente precisa começar a ir nas fontes, compreender como a gente vive, aonde estamos, o que fazemos e principalmente em que lugar desse país, da política, do sistema nós estamos. Onde é que a gente se encontra nesse sistema? Tem muito boato, tem muita mídia, tem muito fake, mas falar da verdade ninguém fala. Ontem estava lá o povo fechando a pista para não deixar a Força Nacional entrar, porque apoia os povos indígenas. Nós chegamos num nível de ódio muito grande. E se a gente não se conecta com esse sagrado, com esse amor pela terra, por tudo que vive, e principalmente honrar nossos ancestrais, a gente não consegue avançar. E a universidade precisa também ter esse momento, o espaço tem que ter adequado também, né? Eu vi que tem um cocazinho ali, não é suficiente. Tem que ter um espaço para fazer o ritual, para poder ficar no círculo. Se chegar um dia ter uma turma de indígenas, uns 20, uns 25, sei lá, 30, vamos fazer aqui um toré, um poranci, vai fazer em qualquer lugar. Mas se a universidade já acolhe, ela faz esse espaço. Porque eu também fui estudante da LICEI, Licenciatura Intercultural em Educação Escolar Indígena. Um curso que eu ajudei a construir a proposta curricular. E essa proposta foi aceita pela UNEB. E eu estudei nesse curso. Quase fui impedida porque fiz parte da proposta, mas aí não tem nada a ver. É um curso que eu queria falar de algo que, pelo menos, me compreendia. Eu estava sabendo de tudo que a gente construiu. Nós escolhemos até os professores. Nós queríamos mostrar que nós temos autonomia, nós temos direito ao diferenciado e o respeito dos professores. Não é qualquer um que faz o concurso que entra e vai dar aula para a gente. Nós fizemos um pente fino para a nossa turma. Foi a primeira turma da Licenciatura Intercultural da Bahia e no Brasil, construída pelos povos indígenas. A Bahia tem primeiro lugar do primeiro Fórum da Educação Escolar Indígena, referência em vários outros estados. Aí a gente vem assim para o nosso lugar, Ilhéus, tá bom? A gente não vê as pessoas saberem nada disso. Porque não importa a vida indígena para as pessoas. Não importa o saber tradicional. Por isso é importante esses momentos na universidade para abrir reflexão na cabeça das pessoas, dos estudantes. Aqui eu sei que tem um estudante chamado Alex, que é lá da Tucum. Tem a Paulinha, também que é da Tucum. Eles são poucos, são demais, né? E a gente precisa dar condição para que eles consigam realmente, outros indígenas possam acessar. Não é o único saber, mas eu digo sempre assim, a educação, como Paulo Freire diz, não é a única porta, mas sem ela fica difícil abrir outras. E a gente precisa acreditar que a outra educação é possível, que uma educação diferenciada é possível, que a educação mais respeitosa, falando sobre nós, é possível. Então, cada elemento que eu uso é um objeto de educação. É um objeto didático. É uma forma... Aí, quando vou falar para vocês vão se apaixonar. Vão se apaixonar agora. Formação para educador
Vocês estão encantados. Porque é uma imersão. Não é essa formação de você ficar aí sentado, me olhando, só aqui blá blá blá, quadro, e às vezes uma ilustração de um vídeo. É prática, é toque. A nossa formação é referência em vários lugares. Mas quem conhece? Só quem fez. Só quem está lá. Só quem presencia. E por que a gente não faz aqui? Porque aqui também ainda não se abriu que é possível fazer a formação dos Tupinambá. Nas outras universidades eu faço. A UFMG fiz 3 vezes. Na Unicamp, na USP. Na USP eu fiz uma roda de rapé. Uma cerimônia para os alunos que estavam querendo conhecer a medicina. Então eu fui conhecer a USP e lá eu fui surpreendida. Não, a gente quer conhecer um pouco das medicinas. E a gente planejou uma roda. Isso não quer dizer que vai acontecer em todo lugar, porque a medicina não pode ser banalizada, ela tem que ser ritualizada. Então é importante falar de medicina para as pessoas não chegarem assim, ó. Está conversando com você, mete a mão na bolsa, está aqui conversando, e ó. Que isso? Você não pode fazer algo recreativo de algo que é sagrado. Então a gente traz para um momento de formação essa valorização do sagrado. A gente ritualiza nossa formação, nossa educação. Por isso que os saberes, como diz minha mãe, morre com seu dono. Porque ainda que alguém me veja fazendo algo, já tentaram reproduzir, se deram mal, vou logo avisar, hein? Se deram mal. Porque eu vou lá na capoeira, peito jogar a perna para lá e para cá, eu ouço uma musiquinha, vou lá no berimbau, eu sou mestre da capoeira? Fizeram isso no nosso saber, se deram mal. Mas é mal mesmo, que eu não vou falar detalhes. Então, é para a gente entender que não se reproduz algo que não é nosso. E quando eu falo algo, eu canto canção do Pataxó, eu canto canção do Quiriri. São poucas, mas do Pataxó um pouco mais. E eu falo, essa canção é do povo Pataxó. Mas a gente canta em toda a formação, porque a gente trabalha também como ATL em formações estaduais. Então é como se fosse domínio popular já da Bahia e do Nordeste. Porque também outros estados do Nordeste cantam. Mas se reverencia. Isso é oralidade. Agora, você pegar uma música e colocar do seu jeito, enfeitar, mudar até a melodia para dizer que é sua, isso é plágio. E as pessoas fazem isso o tempo todo, para dizer que é sua. Então, oralidade é exatamente aquilo que a gente quer que vocês reproduzam. Vou reproduzir aquilo que a mestra Nádia falou. Vou reproduzir o que a mestra Laia falou. Vou reproduzir o que a mestra Bernadette falou. Mas dando nome a elas, que foram elas que falaram. Então, a gente precisa ter esse respeito por esse diferenciado. Mas, principalmente, honrar a oralidade dos povos. Que enquanto houver alguém falando do Tupinambá, ouvindo a Jacauã, ouvindo o Cacique Ramon, a gente vai viver. A gente vive, porque a memória é muito mais forte do que a matéria. Ainda que eu seja queimada, que eu quero ser queimada na fogueira, não é cremada como gente rico. Eu quero ser queimada na fogueira quando eu morrer. Ainda que essa cinza seja jogada para adubar as minhas plantas, o meu jardim, a memória é muito mais forte. O que fica para a gente é a memória. Quando o mestre Agostinho, do povo Runicuí, ele se encantou, caiu uma samaúma. 7 homens, acho que mais um, talvez 8, não conseguia abraçar essa árvore. E ela caiu. No dia que ele se cantou. Qual é a relação? É que enquanto ele era matéria, a árvore estava lá. Mas quando ele se cantou, o espírito é mais forte. A memória dele é mais forte hoje. E mostrou isso quando essa samaúma caiu. É a mesma coisa quando eu faço comparações, que é um outro assunto para um outro momento, sobre o útero sagrado das mulheres, o templo sagrado. Só vão saber se um dia vocês participarem dessa imersão. Não vou falar agora, não dou spoiler, porque agora estou na linguagem de cinema. Sou diretora de filme, não dou mais spoiler. Quer aprender? Vai ter que ir lá nessa imersão. Então eu convido vocês a conhecer mais nosso povo, conhecer nossa aldeia, conhecer nosso trabalho, mas principalmente estar junto. Não só ir lá fazer a pesquisa. Eu tenho o meu prazer, recebo todos. Agora mesmo eu tenho um grupo que eu vou fazer da UFCB, que eu vou fazer a entrevista para eles. E falo para eles, não esqueça de onde vocês vieram. A nossa raiz ainda é aquilo que vai
levar você a outros lugares, mais longe. Não é só para sair do país, mas é para a sua voz ecoar com mais força, para que você possa juntar pessoas para somar nessa luta. Porque o que mais a gente precisa é gente para somar na luta. E a nossa prioridade é a demarcação do território do Tupinambá. Enquanto esse território não for demarcado, a gente vai ficar dando muito ponta de faca, fazendo uma coisa ou outra. Mas eu espero que vocês um dia vistam a camisa, estamos juntos, de verdade. Vamos para Brasília? A USB loca um carro, um ônibus e leva esses alunos para lá. É isso que está junto. Porque quando a universidade fala que vai contribuir, né, é uma palestra, é trazer alguém, mas está junto na luta, receber gás, sabe aquele gás que fica quase cego, receber spray de pimenta, receber os cacetetes das polícias que ficam na nossa frente ali. Quem é que vai? Tá junto é isso. O ônibus da UESC, o ônibus da UFSB, o ônibus da UFBA, chegar junto lá e falar assim, nós estamos aqui, nós vamos ser barreira para vocês. Vocês não vão mais se machucar. Isso é estar junto. Mas isso aí é um outro momento para se avançar. Estamos construindo um novo mundo, estamos construindo uma educação melhor, porque a educação diferenciada indígena é a referência, e eu espero que seja exemplo para outras universidades, para outras escolas, para a educação em si do Brasil. Gratidão, e eu espero que esse curso tenha primeira, segunda, terceira, quarta, quinta edição, para a gente poder trazer mais pessoas para dialogar com vocês. Estou aqui aberta às perguntas. Por gentileza, mãe Bernadette Oxóssi. Eu converso muito, viu, gente? Então é bom ver meu tempo, porque vai... É a apresentação agora, né? Boa tarde a todas, todos e todes. Primeiro eu quero agradecer por esse convite, né? De estar aqui nessa universidade. A convite aí do companheiro, irmão e tudo mais que a gente possa imaginar, né? Falando de ancestralidade, companheiro Paulo Sem Terra. E dizer, Paulo, que Exu é vivo em nossas vidas, né? Porque a semana passada eu fiz um comentário no Instagram, eu estava ainda há pouco falando aqui com o professor, eu disse assim, eu vi ele, né, numa campanha, e aí eu disse, a universidade tem que ir para as comunidades têm que estar dentro da universidade, a gente precisa de uma reitoria que reconheça esse território como um território de luta dos povos Tupinambá, do povo preto, né? Então, hoje onde nós estamos, né? Então, é falar de comunicação, porque para nós de religião de matriz africana, Exu é a própria comunicação, Exu é o movimento. Então, quando o Exu ouviu e trouxe a resposta, né? Porque Exu é isso, né? O leva e traz, não no sentido pejorativo da coisa, né? Porque quando a gente ouve essa palavra, você não leva e traz, imagine, né? Para nós, mas é isso, você conversa, mas você também tem uma resposta. Então, está aqui hoje, e dentro desse espaço, ou desse território, enquanto território de Mata Atlântica, um território em que em determinado momento também serviu para uma determinada classe social daqui dessa região, e hoje eu estou aqui enquanto também assentada da reforma agrária, já que é uma apresentação, né? Então eu sou Bernadette Souza Ferreira, né? Que na minha iniciação passei a ser Bernadette de Oxóssi. No meu nascimento me batizaram como Maria Bernadette dos Santos, e tem uma história do nome, de sobrenome que praticamente não existe, porque o sobrenome onde a igreja, né, ela traz, o cristianismo traz, e quando meu pai foi me registrar, saindo de Estância Sergipe, porque eu nasci em Estância, né, em 68, no dia 20 de maio, e com 9 anos de idade, a gente em busca, né, do ouro, da região cacaueira, porque tinha uma irmã que morava aqui, que veio fugida
do marido que queria matar. Então, estamos aqui hoje e falando de sobrenome, na hora do registro mudou, porque meu pai também ganhou um sobrenome no cartório, porque infelizmente são histórias do povo nordestino, né? Que até o sobrenome pede. Além do que fizeram conosco a partir de um momento histórico do cristianismo, mas também traz outros elementos para que a gente não saiba nem de onde vem, nem quem somos, a nossa identidade, que é apagada. Então, aqui nessa região tem muitos sobrenomes, né? Sobrenomes que até hoje domina essa região a partir do próprio histórico do que é a região cacaueira. Então, essa Bernadette aqui, mãe Bernadette de Oxóssi, foi Maria Bernadette dos Santos, passou a ser a Bernadette Souza Ferreira por conta da profissão do meu pai, que era um ferreiro. Então o cartório resolveu dar um sobrenome para uma pessoa. Souza da minha mãe, uma mulher baiana de Salvador, de Pirajá, e a gente sabe, né, qual é a história de Salvador, qual é a história de Pirajá. E estamos aqui também fazendo e construindo história a partir de uma identidade, de uma cultura dessa região. E a partir dessa região também a gente precisa se reconhecer onde é que nós estamos, né? Para que o mínimo que a gente possa atuar, quando a companheira Nádia, né, minha irmã aqui, ela traz esses elementos de reconhecimento do povo tupinambá. A gente também estava lá, né, Nádia, no período do Caporec, coletivo de alfabetizadores popular da região cacaueira, porque a gente vem construindo lutas, não é de agora, né? Desde aquela década de 90, ou 90 não, 80. Isso, a gente já estava nesse processo, né? O povo tupinambá brigando pelo reconhecimento que de fato esse território é um território tupinambá, e a gente também fazendo a disputa dessas fazendas falidas aqui da região cacaueira, onde o desmatamento predominava, né? E essa região, aí eu vou falar do território, porque a CEPLAC, né, também era um órgão, não sei se ainda é, mas enfim, era um órgão que dava esse aparato a esses fazendeiros, mas estava lá já o sem terra que sai de uma comunidade aqui, né, dessa região, Vila Cachoeira, Basílio, Avenida Palmares, Alto da Tapera, se reúne em busca da luta pela terra, porque economicamente não dá, a gente não tinha mais como dar conta, viver dentro de uma comunidade, de uma favela, onde a Coelba, a polícia e a Embasa eram os momentos de terror para quem morava nessas regiões. Por quê? Né? A polícia, não precisa nem a gente dizer como a presença da polícia afeta as pessoas que estão nas periferias da cidade. A Coelba nem se fala, né? Porque quando a gente viu o carro da Coelba, dizia, pronto, é o talão de energia que está atrasado, e como é que a gente faz, porque a gente vai ficar sem energia. E na época, né, aliás, a Coelba naquele tempo era estatal, mas que também a presença da Embasa, aquelas mulheres lavadeiras daqui da Palmares, eu fazia parte também, mesmo que jovem, com 17 anos, já tinha meu primeiro filho, mas vivia do quê? Em uma periferia da cidade. A gente vivia justamente disso. Então era lavando roupa, fazendo faxina, fazendo esses serviços domésticos para a branquitude da cidade que tem sobrenome. Então, em determinado momento, a gente disse, olha, não dá mais para que a gente continue vivendo isso, porque a Embasa ia lá e cortava a água, dizendo, e agora? Não tem energia, não tem água, a polícia está aí, vai fazer o quê? Tá, vamos ocupar a terra, até dos fazendeiros, que também, né, a CEPLAC protegia. Então, estar aqui hoje é muito simbólico, né? Simbólico enquanto uma mulher que é assentada da reforma agrária, uma mulher que sai da periferia da cidade de Ilhéus e vai para o campo, vai aprender
e vai se reinventar na tecnologia camponesa, porque também trabalhar com biscó, com podão, com uma enxada, que é uma tecnologia para nós, né, dizer assim, saindo da periferia da cidade, a gente vai se reconstruir nesses espaços. Eu, enquanto hoje, né, e aí eu vou dizer hoje, porque naquele momento eu não conhecia ainda de fato que era a religião de matriz africana, mas com certeza é um chamado de Oxóssi, porque Oxóssi também é esse orixá da comunidade, político, é aquele que constrói, né? É aquele que vai em busca do alimento para a sua comunidade, e aí a gente decide, né, sair dessa periferia da cidade, no qual eu fui presidenta de associação de moradores. Com 13 anos já estava subindo nos postes para colocar lá o 13 de Lula. Não tenho vergonha, para onde eu vou eu falo isso, né, e trago, porque também está aqui hoje. Eu também trago elementos de políticas públicas que me deu a condição de entrar dentro de uma universidade, mesmo que seja oriunda do PRONERA, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, mas esse programa me deu a condição de fazer um curso de letras, não que eu fosse minha escolha, viu gente, porque, né, quando falo da língua portuguesa, que absurdo, mas foi a oportunidade que eu tive. Eu queria fazer história, era o meu sonho, né? Quer dizer, o sonho mesmo era ser médica, advogada, né? Mas como estava tão longe da realidade, então uma coisa assim menos, né? Então eu queria fazer história, mas no momento eu fui para a UNEB, e a UNEB ia para o assentamento 1º de abril, e a gente ficava, né, estudando no curso. Pude também, a partir do PRONERA, ir para a USP, ficava entre a Escola Nacional Florestan Fernandes e a USP, né? Fui fazer Educação do Campo e Agroecologia, uma especialização, e hoje, que também é um programa do governo federal, está fazendo Educação Popular em Saúde pela Fiocruz, lá em Recife. Isso também traz, né, para mim, aquilo que a gente tanto reivindica, que são as políticas públicas chegarem em nossos territórios. Então, eu acho que é um pouco disso, para apresentar, né, o mediador está aqui, olhe o tempo, né, porque isso também faz parte, mas eu acho que para a gente dialogar, para entender um pouco daquilo que a gente, das lutas que a gente trava aqui, nessa região cacaueira, e que a agroecologia é a nossa matriz tecnológica que a gente defende tanto, e que a ferrovia vem hoje e sai derrubando tudo. Mas vamos dialogar sobre isso. Gratidão por esses compartilhamentos, né, por toda essa potência colocada aqui. Eu quero aqui fazer uma provocação, né? A gente sabe que a universidade brasileira, ela sempre trabalhou nessa lógica da colonialidade do saber. Ela vem com um saber de matriz eurocêntrica que se impõe e nega os outros saberes tradicionais de matriz afro-indígena populares, como sendo crendices, superstições, ignorância, tendo conhecimento científico como única forma de conhecimento válido, né? E aos poucos ela vai se transformando, né? Tanto por pessoas que vão estudar essas comunidades, se engajar e de alguma forma tentar transformar a universidade, como posteriormente por membros das próprias comunidades que adentram a universidade, né? Membros das comunidades de terreiro, comunidades populares, tradicionais, indígenas. Eu mesmo, apesar da minha curta passagem pela universidade, né, cerca de 2 décadas, eu vi essa transformação quando eu vi a política de ações afirmativas, cada vez mais gente preta, gente de quilombo, de comunidade tradicional, né, de terreiro, de comunidades periféricas, adentrando a universidade e aos poucos transformando a universidade por dentro. A gente poderia dizer num processo de contra-hegemonia, ou como algumas pessoas falam da tática do cupim, de comendo por dentro, corroendo, né, a estrutura da universidade. E aí uma série de tentativas de fazer realmente essa aproximação. A gente tem hoje essa política de notório saber, que existe há algum tempo em outras universidades, e a gente acabou de aprovar há alguns meses aqui no FSB, que reconhece mestre e mestre de saberes tradicionais, né, com uma titulação equivalente à titulação de doutor, e permite, né, que essas pessoas possam ser contratadas para dar aulas na universidade, participar de bancas, orientar trabalhos, enfim, com uma remuneração justa e digna, né, equivalente do professor com doutorado. Há algum tempo que a gente luta por isso. Mas a gente sabe que entre as intenções e a prática há um largo hiato, um largo espaço, né? Então a nossa questão é como efetivamente a Universidade Federal Brasileira, especificamente a UFSB, ela pode contribuir com essas comunidades, né, tradicionais afro-indígenas, e como essas comunidades podem contribuir
para essa mudança, essa transformação da universidade. De que forma a gente consegue construir parcerias mais ricas, mais proveitosas, né? Para que a universidade possa realmente cumprir seu papel social, né? E para que as comunidades também consigam transformar a universidade e a gente fazer com chegar nessa FSB que a gente tanto pensa, tanto sonha, né? Uma universidade aí contra-colonial. Nádia? Bem, hoje eu dei uma entrevista falando da Mata Atlântica, inclusive com a UFSB, né? A UFSB estava lá desde 8 horas da manhã na minha casa, e por isso eu atrasei, e aí o outro carro atrasou, enfim. É uma fala sobre a COP, né? Essa participação eu acho importante, já que a Mata Atlântica é um lugar onde nós habitamos, e proteger esse bioma é o nosso ofício desde sempre. Se existe a Mata Atlântica é porque estamos aqui. E eu acho, viu, Paulo, que necessariamente não precisaria ter o notório saber para fazer parte de uma banca. Era só ter esse reconhecimento. Mas se é um direito de ter um título, nós queremos esse título. Com certeza, nós queremos esse título. Mas eu fiz na UFMG 3 momentos de uma bancada de análise de trabalhos do TCC, do povo pataxó que estudava lá. Então eu fui fazer 3 falas em 3 momentos diferentes para eles escolherem o título do TCC, mais ou menos isso. Uma coisa que eles queriam falar, mas não entendiam, que era sobre gênero e queriam falar sobre... Beijo. Eles queriam falar sobre terra e território de uma forma que não entrasse diretamente no meu território, sabe? Uma coisa mais ampla, falar um pouco sobre essas questões. E eles queriam também falar da participação do controle social. Então, são temas diferentes, diversos e em momentos diferentes, que eu fui fazer essa fala para clarear mais a forma deles compreenderem como eles iniciaram o TCC deles, usando a temática que eles queriam. Isso não era toda a turma, mas eram alguns que queriam falar sobre a temática. E gênero foi uma coisa que ficou muito claro que as pessoas não entendem. Não entendem e cada vez mais, depois do LGBTQIA+, compreende cada vez menos, né? Então, uma forma de trazer essa quebra de preconceito, do racismo, mas também para a gente desmistificar aquilo que é o ser homem e mulher. Nascemos meninos e meninas, homens e mulheres, ou as pessoas decidem seu sexo quando elas crescem e falam, eu me sinto mulher, estou no corpo de homem, mas eu me sinto mulher. Então, assim, essas coisas que polêmicas, a universidade não queria se meter. Então chama a gente para falar sobre as questões, né? E eu achei interessante porque também para mim é um aprendizado. Então, depois desse momento eu fiz a análise dos trabalhos que falavam sobre ervas medicinais no parto. A outra foi sobre cuidados femininos, né? E o outro não lembro exatamente como foi. Foram 3 trabalhos que eu analisei numa banca de TCC para aprovar os trabalhos, né? Corrigi naquele momento todo, né? Fiz isso e fiz um também na UFBA. E eu não tenho notório saber, e eu não tenho mestrado, e eu não tenho doutorado. O que eu quero dizer é que esse saber, se você está capacitado para fazer algo, por que burocratizar a participação de alguém por causa de um papel? Um papel não me define. Um papel não diz quem eu sou. As minhas atitudes, o meu conhecimento, as minhas ações é quem diz. Quem participa das imersões e das cerimônias que eu conduzo vai saber até que ponto eu estou capaz de falar sobre algo. Ou de estar numa mesa para analisar trabalho do TCC, de conclusão de curso. Então, eu não acho que deveria ser dessa forma. Mas se a universidade implementa um programa e ela tem na região mestres, ela tem a obrigação de dar o título para eles. Uma vez que eles estão nas comunidades que são o tempo todo procurados pelos
alunos dessa universidade para fazer essas prestações. Os alunos são bem recebidos, eles não bebem água, eles bebem água de coco, eles tomam suco de cupuaçu da fruta, não é uma coisa comprada no mercado. Eles vão pegar na terra, eles vão saber em que lua a gente vai arar, em que lua a gente vai plantar, em que lua a gente pode colher e principalmente fazer algo, pegar essa tecnologia que hoje é tão famosa, que está aí, a agroecologia nas universidades. Isso é nosso, desde sempre. As pessoas entram na universidade para aprender algo que a gente já faz, mas não respeitam o meu saber e não me quer lá, nesse lugar que eu estou aqui agora. Eu estou aqui agora. E não foi ninguém que falou, você é capaz de estar lá. Isso é construído ao longo do tempo, ao longo da caminhada. Esse reconhecimento, as pessoas falam assim, vou para sua casa para poder fazer os remédios, para poder fazer as ervas, para poder conhecer para que serve. Já ouvi isso muito, né, Paulo? As pessoas falam muito isso. Aí eu falo para ela assim, você acha que eu tenho 57 anos e aprendi isso ontem? Eu convivi com a minha mãe fazendo os remédios, colhendo as plantas, ervas, na lua, no dia, na hora. Tem todo um preceito. E um detalhe importante, eu falo para a juventude, e essa mulherada que está todo mundo, tem uns haribu aí, né? Abraçadores de árvore, como diz, que acha que tudo é uau. Eu falo, primeira coisa, tudo isso é política. Tudo isso é política. O que a gente defende é política. Estar na universidade é política. Defender o título do notório de saber é política. Porque se eu fosse a pessoa influenciada, eu já teria esse título. Mas eu não sou. Eu estou ali na mata. E aos pouquinhos, como o beija-flor vai pingando aqui e acolá, vai chegando no ouvido das pessoas. Você deveria ter o título. Há 20 anos atrás, me perguntaram assim, qual a universidade que você fez, que você estudou? Eu falo, nenhuma. Essa aqui, ó, a vida, minha mestra, minha mãe, os anciões. E isso aqui, ó. Se eu for dar uma aula sobre isso aqui, eu passo a semana, talvez até um mês. Vocês não vão acreditar o que eu faço com isso, dentro de uma sala de aula. Isso é um saber que ninguém tem. Então, como não respeitar e como não dar um título para uma pessoa que tem um saber que ninguém tem? Mas eu sei que uma pessoa de fora, de outro estado, já recebeu o título aqui. É verdade ou não é? Eu não acho justo, mas eu acho que ele merece. Mas não acho justo com os outros. Ah, dê para ele, porque são influenciadas políticas, sei lá o quê, indicação, o QI. Mas, por que não respeitou nesse momento? Vamos pegar aí uns mestres, vamos ficar feio para a gente, porque um dia a gente vai descobrir, e descobriu, e fica feio, porque eu falo. Eu não tenho vergonha de falar as coisas que eu acho certo. Eu aprendi que a verdade só ajuda a construir. Eu aprendi que omitir a verdade nos faz cúmplice da mentira. Então, se a universidade realmente tem esse papel, e agora nesse momento está com a faca e o queijo na mão, então que corte, dê uma fatia para a gente. A gente quer fazer parte desse banquete. E a gente quer, sim, esse notório saber, por direito, não por necessidade. Porque eu dou curso até fora do país. Eu não preciso do título para ir onde eu vou. Mas eu preciso que a universidade dessa região respeite o meu saber. E eu tenho orgulho de dizer que eu aprendi a ler corretamente. Você fala que fez letra. Eu fiz linguagens e arte nesse curso da licenciatura intercultural. Eu aprendi a ler com meu avô lendo cordel. E aí tá Lainha, que fez 1000 livros. Meu avô dizia assim, você é minha neta letrada. E eu sentava quando eu tinha 10 anos de idade, eu lia todas as noites um cordel para meu avô. E quando eu esquecia um cordel grande, ele dizia, você parou em tal página, em tal lugar, ele lembrava de tudo. A influência do meu avô, eu tenho facilidade de fazer, eu nunca quis concorrer com Janete. Eu tenho facilidade de fazer qualquer texto, de qualquer tema, no cordel. Mas eu nunca quis entrar nessa linha, porque eu acho que eu sou mais da palavra e da outra escrita, né? Mas essa facilidade que a gente tem de falar de qualquer tema, é essa convivência com esses mais velhos. Com essa sabedoria, que é bibliotecas vivas. E isso ninguém tem. Porque meu avô só eu tenho.
Então, assim é cada um de vocês. Vocês também vão chegar um dia nesse conhecimento. É só lembrar quando você era com seu avô. Mas hoje, eu espero que vocês realmente conheçam de perto o que a gente está falando, o que a gente está falando de vivenciar. E que esse curso possa ter mais estudantes que contribuam também na prática, nos mutirões que a gente precisa na comunidade. Só um detalhe, desculpa, só um detalhe. A UESP me convidou para receber esse título do Notório Saber, mas eles não fazem isso. Eles estão na influência, porque eu ouvi falar disso aqui, eu acho que vocês fizeram. E eles convidaram. Resultado. A UFBA pediu que eu fizesse, se eu tinha um dossiê para mandar. Eu fiz com o Paulo. Falei, gente, a universidade é completamente fora da realidade. A gente tem uma vida política. A gente levanta de manhã, cuida de algumas coisas, e aí já tem live, curso, roda de conversa, viagens, muitas viagens. Que momento que eu paro para sentar para escrever sobre a minha vida? Eu tenho um memorial que eu comecei em 2009, até hoje não atualizei. Nos primeiros anos, porque eu tinha dificuldade de ler, uma parte que me doía muito, e eu chorava e não conseguia. Depois, o tempo foi tomando conta, eu não consigo parar. Quando eu sento, eu durmo no computador. Então, a universidade também tem que pensar quais são os alunos que se interessam em escrever, junto aos mestres, esse dossiê como o TCC deles. Seria uma prova de um aprendizado mútuo. Primeiro, a gente tem um trabalho que vai facilitar, porque eu tenho tudo feito, mas tem que organizar isso e juntar. E eles teriam um produto para a conclusão do curso deles. Claro, vai ter uma temática. Eles escolhem a temática, mas ajudem os mestres a construir esse material, porque não é fácil construir um dossiê e anexar toda a vida desses mestres dentro de um documento que tem mais de 300 páginas. É isso. Primeiro, eu vou dizer assim, a própria trajetória de vida para nós enquanto povo negro, povos de terreiro, comunidades tradicionais, diversas, mas eu posso falar enquanto comunidade tradicional de matriz africana, uma das lutas que nós encampamos hoje é a reparação, que o Estado reconheça a luta desses povos, a partir do momento que foram arrancados de África e passaram a viver aqui nas condições que esse Brasil fez com que, e até hoje, toda uma história de humilhação, de racismo. E para nós, o que nós temos de fato, de reconhecimento, de reparação? Títulos são importantes também, a gente sabe, a gente entende, e a partir dos títulos, porque também a gente não vai trazer, e aí de vez em quando a gente tem esses debates, lá em casa eu tenho um companheiro que ele fez filosofia na UESC. Imagine alguém que fez filosofia, está o tempo todo debatendo as questões políticas e do viver, enfim, mas a gente tem muita contradição também, contradição a partir do olhar que ele aprendeu, eu vou dizer assim, em relação à academia e o que é a vivência. É um homem negro com 67 anos, que historicamente construiu, travou lutas e continua travando lutas, e a gente, em determinado momento, para e diz assim: toda essa luta que você travou na vida, quais foram as recompensas que você recebeu? E aí a gente começa, nesse debate. Mas a gente está falando de raça, a gente está falando de racismo. Então não adianta a gente até se culpar
culpar, porque muitas vezes a gente se culpa da nossa capacidade intelectual. E eu tinha um companheiro, colega de turma, né? Ademar Bogo, foi meu colega de letras lá no 1º de abril, na UNEB. Hoje ele é professor doutor, inclusive está construindo, né, o programa aí, o Pronera, também através da UES, que a gente tinha vários debates a partir de um olhar onde vinha a luta, né, em relação à classe. Mas a gente precisa também debater a questão racial, e as universidades contribuem com isso, porque a partir das universidades a gente pode, independente, aí eu vou dizer assim, daquilo que a gente vem construindo, daquilo que a gente faz, mas a gente também tem dificuldade da escrita, isso que você traz, Nádia, isso é um processo que para nós, enquanto povo negro, também é muito difícil no momento de escrever, né? A gente, aí lembrando uma vez, né, Pedro Stedley, ele diz assim: muitos brasileiros, eles aprenderam a escrever em determinado momento que a ditadura prendeu, botou na prisão, ele acabou sendo um escritor, porque era um tempo, né, entre aspas, a gente está falando de um momento histórico da vida, dizendo assim, foi um momento que ele teve, porque a gente na vida o tempo todo é isso, é trabalhando, e qual é o tempo que nós temos? Mas dentro das universidades, né, quando traz esse momento, né, de títulos, a gente também quer os títulos. A gente também quer ser doutor e doutora. Nós queremos ser mestres e mestras. A gente quer reconhecimento. Então, a reparação para nós é eu vou usar a palavra, é um tema que todos os dias a gente está brigando. A gente quer reconhecimento a partir do Estado que nós existimos, que nós construímos e que estamos aqui fazendo história, fazendo política. Então, as universidades precisam sim e devem ter esse reconhecimento, porque quando somos reconhecidos, também outras portas vão se abrir. E a gente quer estar também, a partir do momento que essas portas se abram, a gente precisa estar dentro, né? Em alguns momentos é aquilo que a gente debate, a gente arromba a porta, a gente entra, porque não abrem para a gente. Então, os títulos são necessários, sim. E a UFSB, no momento em que reconhece que esse território tem pessoas que fazem luta, a gente está aí fazendo luta em relação à agroecologia, fazemos luta em relação a gênero, as questões raciais. A gente está dentro de um território que é um território coronelista, racista, patriarcal, LGBT-fóbico e tudo que existe nesse país, e a gente não está fora desse país, nem desse sistema. Então a gente quer também estar dentro da UFSB, a gente quer estar dentro da UESC. Precisamos fazer esse debate, inclusive, para que as universidades, sim, cheguem em nossos territórios e deem um retorno para nós. Ainda há pouco eu estava conversando com a companheira, acho que foi com não, foi com a professora ali. Desculpa, meu professor, eu esqueci o nome. Cris, professora Cris. Eu digo, a gente, tantos alunos, né, educandos, foram para as nossas comunidades, pesquisaram, saíram com praticamente trabalhos prontos, e a gente nunca recebeu um retorno. Então isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque para a vida das pessoas, para as pessoas darem entrevista, para levar nas onças de cacau, para a gente falar das nossas dores, para que a gente fale também das nossas alegrias, das nossas lutas. E quais são os resultados? É tanto que lá na nossa comunidade tinha pessoas, né, que há um tempo atrás disseram, não quero mais dar entrevista para ninguém não, porque a gente ganha o que com isso? Então a gente precisa sim, as universidades irem para as comunidades
E nós também temos esses momentos dentro desses espaços, porque senão a gente vai cair naquilo que, né? O Bolsonaro, que não tem negócio de inominável não, é Bolsonaro, queria fechar as universidades. Então a gente precisa travar essa luta. Dizer não, as universidades, elas são necessárias, são lugares de pesquisa, e nossas comunidades estão abertas, mas a gente também quer participar disso. A gente não quer ser mais objeto de pesquisa. Precisamos estar, sim, dentro desses espaços, lutando por reparação. Precisamos, sim, lutar por títulos. Quem gosta de títulos? Né, Paulo? Então, para nós, enquanto povo de terreiro, e aí eu vou falar enquanto uma Ialorixá, dizer que os nossos espaços também são espaços de educação. Vocês não têm nem a ideia, porque não anda em terreiro, os debates que a gente trava, porque tem pessoas, porque a gente foi criado nesse sistema, né? Então aparecem os racistas lá dentro, os LGBTfóbicos, existem os machistas, gente de tudo que é tipo, mas a gente vai fazer o quê? Começar a dialogar sobre isso, falar dos orixás, né? Comparar quem é Oxum. Oxum é essa mulher, essa feiticeira, essa mulher que conquista as coisas à base do feitiço, sabe? Né, Nádia, você? Eu sou de Oxóssi. Então a gente tem que lutar sim, combater a fome, combater a miséria, preservar o meio ambiente, preservar a terra, o planeta, senão vai deixar de existir aquilo que a gente acredita, que é a nossa identidade, a nossa religião, o nosso sagrado. Porque eu não acredito em quem fala de orixá e joga lixo no mar, joga garrafa PET na praia. Então isso também é fazer o papel de educadora dentro desses espaços, sabendo que tem conflitos. E os conflitos existem e a gente precisa dialogar sobre eles. Então, e aí eu trago mais, né? Porque o machismo, ele vem tão forte dentro dos nossos espaços, seja de assentamento, onde estão as mulheres guerreiras que ocuparam, que foram na frente, os maridos ficaram fazendo bico na cidade, mas foram elas que foram lá para frente, na hora que a polícia chegou, na hora que botaram arma na cabeça dessas mulheres. Quando passou tudo, os maridos chegaram lá, né? Então a gente tem que falar sobre isso. Na hora da direção, tá lá os homens passando na frente, eu quero ser o presidente, eu quero ser o tesoureiro. Epa, calma aí, a gente precisa conversar sobre isso. Na hora da bala, as mulheres estavam, né? Na hora do perigo. Depois que tá, né? Mais ou menos calmo, porque a gente nunca tem, o tempo todo atentos, né? E atentas ao cotidiano da vida. Aí os homens chegam dizendo que esses espaços de poder, porque são espaços de poder e decisão, uma direção, seja ela qual for, chegam dizendo que aquele ali é um espaço. E as mulheres, que infelizmente também vêm de espaço de opressão, não, é melhor ele, porque eu não tenho tempo para isso. Ele tem tempo, né? Claro, vai limpar a casa, vai cuidar da roça, vai cuidar de filho, então não vai ter tempo para estar na direção. Então, esses debates que também surgem dentro do terreiro, onde as mulheres, e hoje virou moda, que eu vou dizer que é moda, e aí, desculpa, viu, meu irmão, mas você é Ogã, né? É Ogã? Os homens querem tomar conta dessas cadeiras também, que são matriarcais, tomando conta de tudo, e querendo tirar mesmo as mulheres desse lugar, as mães de santo, porque agora virou, e eu não estou aqui querendo fazer briga não, viu gente? Eu sou de Oxóssi, sou, né, essa mulher, mas eu sempre procuro a gente resolver tudo, né, no diálogo, mas é um espaço de educação, que são os enfrentamentos que a gente se depara todos os dias.
Então a gente está falando também de espaços de educação e de poder, porque uma mãe de santo, um pai de santo, um ogã, tem poder, são cargos. E como é que a gente lida com isso dentro de um espaço de terreiro? Pessoas que vêm de diversos lugares, diversos espaços, com culturas diferentes. Isso que você traz, Nádia, de tentar levar o conhecimento que é ancestral e sair vendendo nas redes sociais, porque tem uma branquitude que não tem vergonha na cara, não tem nem um semancol, sabe? De chegar ali e dizer, poxa, não, já quer chegar de cabeça erguida. E se a gente não tiver cuidado, joga contra a parede, e nós, enquanto povo negro, sabe? É algo que dói muito para nós. Tem horas que eu digo, eu falo isso no terreiro, eu digo assim, eu acho que eu desde criança, eu fui tão humilhada e jogada para o canto, que tem hora que eu digo, poxa, começa, sabe, alguém, e aí vai voltando, se a gente não tiver cuidado, tira a gente desse lugar. E isso é muito doloroso. Então, o encolhimento para nós, enquanto povo negro, é uma resposta do racismo e que a gente tanto luta por reparação. Dizendo, o Estado precisa reconhecer que esse povo existe. Dentro dos espaços das comunidades tradicionais, seja de matriz africana, seja dos povos originários, seja aí eu vou dizer assim, ribeirinhas, fundo e fecho de pasto, ciganos. O Estado tem uma dívida com esses povos. Então por que a gente não vem para a universidade também para levar um título? E isso é um debate que a gente precisa fazer, que não é fácil, né? E quando eu falo, por exemplo, eu sou graduado em letras, mas eu venho de uma cultura, venho de uma família onde tinha um pai cego que pedia esmola na rua e eu junto com ele, sentado numa calçada de um banco, uma mãe lavadeira, uma mulher preta, que saía com a trouxa na cabeça, e as crianças na rua jogando pedra, dizendo que era mulher de 7 metros, que minha mãe era mulher alta, e era uma mulher da trouxa. E aí, eu tenho que falar bonitinho por uma norma culta, que alguém veio e disse, você tem que falar assim, você tem que escrever assim. Então as universidades precisam entender que as pessoas vêm de um contexto social, político, e que é racista, que é excludente. É por isso que a gente hoje exige reparação. Não é esmola, não é indenização, sabe? É reparação. É entender que as políticas públicas precisam chegar até a gente. É entender que a riqueza desse país precisa ser dividida com esses povos. A demarcação, ela deve estar na agenda do dia do governo federal. Então é para isso que a gente luta. É por isso que nós também estamos aqui. É para brigar por títulos, é para